Olá, aqui é Matheus Santana e imagina só um cara que hoje é considerado o homem mais casca-grossa do mundo, no passado ser só um cara comum que sofria de asma, tinha várias alergias e ainda por cima tinha um pai abusivo que batia nele e na mãe dele. Além disso, durante a sua infância ele era motivo de piada na escola, sofria um racismo pesado e o resultado disso foram traumas tão severos que na adolescência ele mal conseguia ler ou aprender qualquer coisa na mesma velocidade que os outros. E quando ele chegou na casa dos 20 e poucos anos, lá estava ele pesando 135 quilos, trabalhando como detetizador de baratas, ganhando $1.000 por mês e afundado em depressão. Só que um dia tudo isso mudou. Ele estava no sofá com seu milkshake na mão quando viu passando na TV o documentário sobre os Navy SEALs, que é a Força de Operações Especiais da Marinha Americana. Esses caras são treinados para operar em qualquer lugar, seja no ar, na terra ou no mar, mas a preparação para se tornar um deles é tão brutal que pouquíssimas pessoas conseguem concluir o curso. Mas ao ver aquilo na TV, isso acendeu uma faísca no David. Então ele pensou, cara, é isso. É essa disciplina, é essa determinação que eu quero pra mim. Eu quero ser tão foda quanto esses caras. Esse é o único jeito de eu sair desse buraco que eu tô. E ao tomar essa decisão, claro que todo mundo riu da cara dele, porque ninguém acreditava. Mas ele ignorou, baixou a cabeça e começou um protocolo de treinamento e dieta insano. Pra se ter ideia, em 3 meses ele perdeu quase 50 quilos só para que ele pudesse fazer o treinamento dos Navy SEALs. E mesmo depois de já ter se tornado um deles, ele não parou por aí. Na verdade, ele foi atrás dos desafios de resistência mais difíceis do mundo, tipo a Badwater 135, que é uma ultramaratona de 217 quilômetros que atravessa o Vale da Morte, que é uma região desértica tão quente que chega a bater 53 graus Celsius. Resumindo, aquele mesmo cara que um dia estava sendo derrotado pela vida, hoje já completou mais de 50 ultramaratonas, se tornou um ciclista de ultradistância, triatleta, autor best-seller e ainda quebrou o recorde de mais de 4.000 barras fixas em 24 horas. Não é à toa que o David Goggins é considerado o cara mais casca-grossa do planeta. Mas a minha missão nesse vídeo não é só contar os grandes feitos dele, mas sim te passar as 6 principais estratégias que ele utilizou para sair daquela situação e chegar onde ele chegou. E é aquele negócio, mesmo que você não aplique as 6, se você conseguir aplicar apenas uma, esse vídeo já vai ter cumprido sua missão. Porque eu espero que assim como aquele documentário foi o gatilho para o David começar a mudar a vida dele, eu também espero que esse vídeo seja o gatilho que você precisa para começar a mudar a sua vida. Então, bora lá. Primeira estratégia. Use o espelho da responsabilidade. O David diz que a maioria das pessoas tem medo de encarar os próprios problemas de verdade. E eu concordo com ele, sabe? Muita gente prefere viver inventando desculpas, colocando a culpa em outras pessoas ou em fatores externos. A pessoa aponta o dedo para o mundo, para o governo, para a família, para a rotina, para a sorte, mas nunca se olha de verdade. Nunca assume o que ela mesma está fazendo de errado. Como você viu, no começo da mudança do David, ele estava acima do peso, sem rumo e indisciplinado. E o primeiro passo que ele deu foi simples, mas extremamente difícil, que foi parar de fugir das duras verdades. E o jeito que ele encontrou para lidar com isso foi indo até o espelho e começando a mandar a real para si mesmo, de forma nua e crua. Então ele dizia, você tá gordo, tá sendo preguiçoso e tá desperdiçando sua vida. Quer dizer, ele não se tratava com pena, mas com autorresponsabilidade. É por isso que ele chama essa estratégia de espelho da responsabilidade, porque é um momento de confronto brutal e honesto, onde ele se olha nos olhos e enfrenta tudo aquilo que ele precisa mudar. Ou seja, nada de fingir que tá tudo bem, nada de contar historinhas para si mesmo, apenas a verdade. Nesse espelho, o papel dele era um só: admitir a realidade como ela é, não como ele gostaria que fosse, e a partir disso traçar um caminho real de melhoria. Então o David começou a usar isso como uma prática diária, um ritual de introspecção onde ele eliminava cada desculpa que tentava usar para justificar o que não estava fazendo. E aí toda vez que a mente dele tentava escapar, ele voltava para o espelho. E ali ele se perguntava, qual desculpa que eu estou usando hoje para não fazer o que precisa ser feito? Esse tipo de honestidade com você mesmo dói. Mas é justamente essa dor que destrói a zona de conforto, porque é ela que quebra os limites que a sua própria mente impõe para te proteger do esforço, da rejeição ou do fracasso. E agora a pergunta que fica é, até quando você vai continuar colocando a culpa no seu passado, na sua criação, nas pessoas ao seu redor ou nas circunstâncias? Até quando você vai usar tudo isso como justificativa para não mudar? Porque uma coisa é fato, você pode até não ser o culpado pelo que aconteceu com você, mas você é 100% responsável pelo que você vai fazer a partir de agora. E o David tem uma frase muito forte que resume isso. A negação é a zona de conforto definitiva.
Então, enquanto você continuar negando suas falhas, você nunca vai evoluir, porque ninguém melhora aquilo que finge que não existe. E isso vale para tudo, inclusive para os hábitos que você quer mudar na sua vida. Porque eu sei que você tem um ou vários comportamentos que você sabe que precisa mudar, mas por alguma razão você continua fazendo. E não adianta fingir que isso não é um problema, porque maus hábitos ou vícios sempre vão te levar para a destruição de uma ou mais áreas da sua vida. Sempre. É só uma questão de tempo. E se quiser conhecer o melhor método para mudar seus hábitos de forma definitiva, clica no primeiro link da descrição e assiste o vídeo que preparei para você lá. Segunda estratégia, lembrar da regra dos 40%. Segundo o David, o corpo humano é como um carro, porque vários deles têm muito mais potência do que parece, mas eles vêm com um limitador de fábrica. Então, quando você dirige um carro desses e chega numa certa velocidade, o carro simplesmente não quer passar daquilo. Não porque ele não aguenta, mas porque colocaram um sistema de segurança para impedir que você fosse além daquela velocidade. E com a gente é igualzinho, só que no nosso caso, esse limitador está na mente. E aí sempre que você sente dor, cansaço e desconforto, ela tenta te convencer de que já tá bom, já deu. E o David aprendeu isso na marra, porque nos maiores desafios físicos da vida dele, como as ultramaratonas e o treinamento dos Navy SEALs, ele descobriu que quando você acha que está no seu limite, que não aguenta mais, na real você só usou 40% da sua capacidade. Então quando ele estava correndo e a mente dele começava a dizer que não dava mais, ele falava para si mesmo, cara, você está usando só 40% do seu potencial, vamos que dá mais. E por incrível que pareça, o corpo dele obedecia até concluir a prova. A verdade é que a gente vem com esse limitador de fábrica porque o nosso cérebro é programado para nos proteger de qualquer perigo, inclusive de um esforço exagerado que possa nos machucar. Então ele manda sinais de dor e desconforto muito antes de você realmente atingir seu limite. E, consequentemente, a maioria das pessoas para no primeiro sinal de desconforto que o cérebro manda. No começo da jornada do David como corredor, ele disse que mal conseguia correr 1 quilômetro sem ficar exausto. Mas, aos poucos, ele foi quebrando essa barreira física e principalmente mental, e hoje ele corre ultramaratonas de mais de 150 quilômetros. E esse princípio é algo que vale tanto para o esforço físico quanto para o mental também, quer seja nos estudos ou no trabalho. Então aquele primeiro sinal de desconforto que a mente manda quando você está fazendo alguma tarefa cognitivamente exigente, costuma estar bem longe do seu verdadeiro limite. Terceira estratégia, recorrer ao pote de biscoitos. O David tem um conceito bem interessante que ele apelidou de pote de biscoitos, mas diferente do que parece, esse pote não tem nada a ver com comida. Na verdade, o pote é a sua mente e os biscoitos são memórias de conquistas e superações que você teve ao longo da sua vida. Basicamente, coisas difíceis que você enfrentou e venceu. Então, sempre que ele está passando por um desafio brutal e sente aquela vontade de jogar a toalha, porque afinal de contas ele também é ser humano, ele vai lá e começa a puxar esses biscoitos. Então ele lembra que sobreviveu a uma infância extremamente abusiva e difícil, ele lembra o quanto conseguiu emagrecer em pouco tempo, ele lembra de ter se tornado um Navy SEAL, mesmo o recrutador da época dizendo que só 35 afro-americanos conseguiram esse feito nos últimos 70 anos, lembra de ter corrido uma ultramaratona praticamente sem preparo, enfim, ele lembra de tudo isso. E ao lembrar dessas coisas, ele sai do ciclo de dúvidas e entra num estado de força. Porque ele percebe que se ele conseguiu vencer tudo aquilo, ele também consegue vencer aquilo que está enfrentando agora. Só que tem um detalhe, ele não usa esse pote para massagear o ego, nem para ficar contando vantagem. Ele só usa isso naqueles momentos em que ele realmente precisa de um combustível para continuar. E é aí que muita gente erra, porque enquanto o David usa essas evidências como impulso para seguir em frente, muita gente se prende a elas por tempo demais e se acomodam. É aquele tipo de pessoa que só vive do passado e não progride mais. Então use isso de forma estratégica para continuar avançando quando as coisas ficarem difíceis. Mas cuidado para não se apegar demais ao passado a ponto de começar a parar de olhar para o futuro. Quarta estratégia, calejar a mente. Sabe quando você olha a mão de um pedreiro ou a mão de alguém que treina pesado sem luvas e vê aquele monte de calo? Pois é, aquilo é o corpo se protegendo. É um mecanismo natural que o corpo usa para fazer com que a pele daquela região suporte cada vez mais atrito e dor. E o David diz que assim como você pode calejar sua mão, você também pode calejar sua mente para ser capaz de lidar cada vez mais com desconforto e pressão. Só que para isso, você precisa se expor intencionalmente ao desconforto, porque é só assim que você vai criar esses calos, não tem outro caminho. Se você vê a mão de alguém calejada, você não precisa nem perguntar. Você já sabe que aquilo é fruto de muito atrito, de pegar pesos pesados, etc.
E a ideia de calejar a mente é que, da mesma forma que uma mão calejada é capaz de suportar outros atritos sem tanta dor, uma mente calejada é também capaz de suportar pressão e coisas desconfortáveis de todas as espécies. Por exemplo, os calos que vieram por causa da inchada são os mesmos calos que vão proteger sua mão na academia e vice-versa. E da mesma forma, os calos mentais que você construir ao fazer coisas que são desconfortáveis, mas benéficas para você, como ler todos os dias, correr, meditar e tomar banho gelado, são os mesmos calos que vão facilitar sua vida no trabalho, nos estudos ou nos seus relacionamentos. Inclusive, o David falou uma vez o seguinte: eu não treino para vencer uma corrida, eu treino para a vida. Eu treino para que, caso eu receba uma ligação de madrugada dizendo que minha mãe morreu, eu não desmorone. Quinta estratégia: focar em pequenas vitórias. No treinamento dos Navy SEALs tem uma fase chamada Semana Infernal, e o nome já diz tudo, é infernal mesmo. Porque é onde você é levado ao extremo, você lida com frio, calor, estresse, dor e fica praticamente sem dormir. É um teste físico e mental ao mesmo tempo. E o David conta que nessa semana ele não ficava pensando em como ia sobreviver a todos aqueles dias. Ele nem tentava visualizar a semana inteira, porque isso acabava com a mente de qualquer um. Então o que ele fazia era quebrar o objetivo em pequenos pedaços e usar cada um deles como checkpoints. Tipo assim, eu só preciso chegar até o almoço. E depois que ele chegava, ele falava, agora eu só preciso aguentar até a janta. E se isso ainda parecesse muito longe, ele encurtava ainda mais. Então ele pensava em só completar o próximo exercício, a próxima repetição, o próximo passo, e assim ele ia. Porque o segredo não é ficar olhando para o objetivo final o tempo todo, sabe? É focar só naquilo que você está fazendo agora. Porque de tarefa em tarefa você vai acabar chegando lá. É inevitável. Se você cumprir cada tarefa sem desistir, inevitavelmente você vai chegar lá. E não é que você precisa fazer uma festa a cada pequena vitória que você conquistar, mas você precisa reconhecer que avançou, entende? Porque esse reconhecimento, mesmo que seja só um elogio mental do tipo parabéns, mandou bem, isso já te dá uma força valiosa. O David conta que nas corridas de longa distância ele fazia a mesma coisa. Então, quando ele precisava correr 100 milhas, ele não pensava nessa distância toda logo de cara. Pô, isso dá 160 quilômetros. Então ele quebrava isso em marcos menores, como se fossem microlinhas de chegada, nem que fosse de quilômetro em quilômetro. E quando ele precisou perder 45 quilos em 3 meses, a cabeça dele também não estava focada no peso final. Estava focada em cumprir o treino do dia, em fazer as flexões, correr o tempo programado, manter a alimentação. Era o hoje que mais importava, não o objetivo lá na frente. Então, se você quer perder 20 quilos, por exemplo, beleza, você pode ter esse objetivo, mas não fica pensando nisso o tempo todo. Foca em ir para a academia hoje, em comer certo na próxima refeição e sempre que fizer isso, reconheça que você avançou, porque assim você vai acumulando evidências de que você está se transformando num tipo de pessoa cada vez mais capaz de alcançar o seu objetivo. Então você quer passar numa prova difícil? Ok, mas seu foco tem que estar em cumprir sua meta de estudo do dia. Isso funciona para tudo. Foca em vencer o dia. E uma coisa muito prática que pode te ajudar nisso é pegar um papel ou celular e listar tudo o que você precisa fazer, mas tudo já fracionado, já em tarefas pequenas. E cada vez que você cumprir uma delas, dá um check ali. Porque cada vez que você faz esse check, ele serve como reforço, ele dispara uma sensação de missão cumprida e o seu cérebro começa a querer mais daquilo. Ou seja, sua motivação aumenta e você passa a ter menos atrito para ir para a tarefa seguinte. Sexta estratégia: se munir de um grande motivo. Se tem uma coisa que é fundamental para manter a disciplina a longo prazo, é ter um motivo forte. Não adianta só querer muito fazer alguma coisa ou saber o que você precisa fazer. E o David tinha isso muito claro. Ele não queria só mudar a aparência ou ganhar um título. O que movia ele de verdade era a vontade de sair de uma vida medíocre e construir uma vida excepcional. Então ele sabia exatamente por que precisava ser disciplinado. Ele não queria mais viver com culpa, com vergonha e com arrependimento. Ele queria viver com orgulho, com satisfação e com propósito. E é isso que alimentava a chama dele todos os dias. E aí você pode perguntar, beleza, eu quero mudar, mas como eu descubro esse meu porquê? Como eu descubro esse grande motivo? E assim, por incrível que pareça, a resposta costuma estar muito mais perto do que parece. Você só precisa de clareza. E a melhor forma de ganhar essa clareza é se perguntando o porquê das coisas várias vezes até encontrar o seu motivo principal. Por exemplo, talvez você ache que quer crescer profissionalmente para ganhar muito mais dinheiro. Mas isso é um motivo muito superficial e com pouca força. Agora, se você se perguntar, mas por que você quer ganhar mais dinheiro? Ah, é para conseguir minha liberdade financeira. Mas por quê?
Ah, para que eu e minha família não precisem mais passar por dificuldades financeiras. Ou para eu comprar uma casa para minha mãe. Opa! Aí você começa a chegar em motivos específicos e extremamente fortes. E você precisa ter esses motivos na ponta da língua em todas as áreas mais importantes da sua vida, porque senão você não vai conseguir suportar o processo. Então coloca uma coisa na sua cabeça: ninguém é disciplinado sem ter um forte motivo por trás. Ninguém, nem mesmo David Goggins. Porque por mais que ele tenha uma rotina extrema até hoje, aparentemente sem nenhum motivo, eu posso te garantir que ele tem motivos fortes para continuar fazendo isso, mesmo que um deles seja apenas não voltar a ser quem ele era antes. A grande verdade é que a maioria das pessoas não se conecta com aquele motivo profundo, elas só pensam no motivo superficial. E aí quando bate o cansaço ou a dificuldade, elas desistem, porque o motivo nunca foi forte o suficiente para sustentá-las durante o processo. Mas quando o motivo é forte, a desistência mal passa pela sua cabeça. Bom, e para contribuir ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te convidar de novo a conhecer o melhor método para você mudar todos os seus hábitos. Porque eu acredito que os hábitos que você construiu no passado te transformaram na pessoa que você é hoje, mas são os hábitos que você construir ou eliminar agora que vão te transformar na pessoa que você quer ser no futuro. Então clica no primeiro link da descrição para saber mais. Um forte abraço e até a próxima!